História de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Introdução. Entre as colinas onduladas de Belém, havia um pequeno vilarejo cercado por campos verdejantes e pastos para ovelhas. Era um lugar simples, onde o cheiro de terra e a música do vento entre as oliveiras se misturavam ao som das flautas dos pastores. Foi ali que nasceu Davi, o menor dos 8 filhos de Jessé, da tribo de Judá. A Bíblia não registra exatamente a data de seu nascimento, mas sabemos que Davi cresceu numa época difícil em Israel. O povo vivia sob o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, e enfrentava batalhas constantes contra os filisteus. Apesar disso, Davi teve uma infância simples. Desde muito jovem, cuidava das ovelhas de seu pai. Ele passava horas sozinho nos campos, tocando harpa, compondo cânticos e falando com Deus. Foi nesse isolamento que ele desenvolveu sua intimidade com o Senhor. 2. O jovem pastor. Davi não era visto como alguém importante. Era apenas o caçula da família, aquele que fazia as tarefas menos nobres. Enquanto seus irmãos mais velhos treinavam para a guerra, Davi passava os dias protegendo o rebanho de leões e ursos, sim, literalmente. Ele mesmo contou isso anos depois ao rei Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. 1 Samuel 17, 34-35. Ninguém imaginava, mas enquanto todos olhavam para os fortes e habilidosos guerreiros de Israel, Deus estava olhando para aquele jovem pastor, de coração puro e fé inabalável. 3. A visita do profeta Samuel. Certo dia, Deus falou ao profeta Samuel: encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, pois escolhi um de seus filhos para ser rei. 1 Samuel 16:1. Samuel obedeceu e foi até a casa de Jessé. Quando chegou, pediu para ver seus filhos. Vieram um a um, Eliabe, o mais velho, alto e forte, depois Abinadab, e assim sucessivamente. Mas Deus disse a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Quando todos os 7 filhos passaram diante dele, Samuel perguntou: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel então ordenou: mande chamá-lo, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Quando Davi entrou, Samuel viu um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência. E Deus falou claramente ao profeta: é este. Levante-se e unja-o. 1 Samuel 16:12. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 1 Samuel 16:13. 4. O chamado começa. Pouco tempo depois, o rei Saul começou a ser atormentado por um espírito mau. Um servo sugeriu que trouxessem um jovem habilidoso para tocar a harpa e acalmar o rei. E adivinha quem foi chamado? Davi. Assim, o jovem pastor passou a ir e vir do palácio, servindo como músico para Saul. Mas o destino estava apenas começando a se revelar. 5. O confronto com Golias. Israel e os filisteus estavam em guerra. Entre os filisteus havia um gigante chamado Golias, com cerca de 3 metros de altura, que desafiava o exército de Israel todos os dias. Por que vocês se colocam em ordem de batalha? Escolham um homem para lutar comigo. 1 Samuel 17:08. Durante 40 dias, ninguém ousou enfrentá-lo. Até que Davi, enviado por seu pai para levar comida aos irmãos, ouviu o desafio do gigante. Indignado, ele disse: quem é este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Davi se apresentou para lutar. Recusou a armadura de Saul e foi apenas com seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas. Ao enfrentar Golias, declarou: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos.
1 Samuel 17h45. E num único movimento certeiro, a pedra lançada pela funda atingiu a testa de Golias, que caiu morto. A vitória de Davi ecoou por todo Israel. 6 De pastor a guerreiro. Após essa vitória, Davi se tornou um herói. Entrou para o exército de Saul, venceu inúmeras batalhas e ganhou a amizade profunda de Jonatas, filho do rei. Mas a popularidade de Davi despertou ciúmes em Saul. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. 1 Samuel 18h07. O ódio de Saul cresceu tanto que ele passou a perseguir Davi para matá-lo. Durante anos, Davi viveu fugindo, escondendo-se em cavernas, mas sem nunca levantar a mão contra o rei, porque o respeitava como ungido do Senhor. 7 A coroação. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi foi finalmente coroado rei de Judá, e mais tarde de todo Israel. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, expansão do território e fortalecimento da nação. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, tornando-a o centro espiritual e político do povo. 8 Um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ser chamado homem segundo o coração de Deus, Atos 13h22, Davi não foi perfeito. Teve falhas graves, como o episódio com Batseba e a morte de Urias. Mas a diferença é que Davi sempre se quebrantava diante de Deus, pedindo perdão com sinceridade. 9 O legado. Davi faleceu com idade avançada, deixando o trono para seu filho Salomão. Seu legado vive até hoje não apenas como rei, mas como salmista. Muitos dos salmos que lemos foram escritos por ele, revelando sua profunda intimidade com Deus. 10 Reflexão para nós hoje. A vida de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais influentes segundo os padrões humanos, mas aqueles cujo coração está entregue a ele. Davi começou como um simples pastor, invisível para os homens, mas visível para Deus. Assim como Davi venceu Golias com fé, nós também temos nossos gigantes, problemas, medos, desafios. A arma não está na força física ou no prestígio social, mas na confiança em Deus. Se você se sente pequeno, esquecido ou incapaz, lembre-se, o Deus que levantou Davi é o mesmo que pode levantar você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23h01.